Olá, professora. Olá, pessoal. Então, o nosso trabalho é sobre o artigo Aptidão Física relacionada à saúde de escolares brasileiros, dados do projeto Esporte Brasil. Esse artigo foi publicado em 2011 pela Revista Brasileira de Medicina do Esporte. O nosso grupo é composto pela Rayane Marçal, a Mirella Jordana, Gabriela Oliveira, Juliana Mello, Bruna Silva e eu, Keiane Caroline. Bom, vamos começar. Sabemos que um bom desenvolvimento motor é fundamental para o acervo motor da criança durante a infância. E é em atividades diárias que a criança faz, como correr, saltar, rolar, que a criança desenvolve habilidades fundamentais para desenvolver esse desenvolvimento motor dela. Em pesquisas, perceberam que o desenvolvimento motor pode ser relacionado à genética, mas também a práticas esportivas que a criança faz quando ela é pequena. Que quanto mais estimulada essa criança for, maior vai ser o nível de repertório motor que ela vai ter futuramente. Em estudos também, eles concluíram que nas fases iniciais da vida da criança, esse repertório motor está associado a bons indicadores de saúde, como baixo nível de colesterol e triglicerídeos, pressão arterial e sensibilidade à insulina equilibradas, um risco menor de obesidade, além de refletir em bom desempenho escolar. Os escolares desse artigo, eles foram submetidos a uma bateria de testes motores, e depois disso foram feitos levantamentos internacionais sobre o perfil de desempenho motor e aptidão física relacionada à saúde. Oi, pessoal, aqui é a Rayane e eu vou falar um pouco sobre os métodos. Para esse estudo, os dados foram extraídos do Projeto Esporte Brasil, o PROESP. Esse projeto é um observatório permanente dos indicadores de crescimento, desenvolvimento motor e do estado nutricional de crianças e adolescentes. Então, o PROESP, ele auxilia os professores de educação física na avaliação desses indicadores e ele propõe, através de um método, a realização de programa cujas medidas e testes podem ser realizados na maioria das escolas brasileiras. A amostra desse estudo foi composta por escolares de 7 a 10 anos de idade, matriculados nas redes pública e privada de ensino de todas as regiões do Brasil. Aqui nessa tabela está a distribuição da amostra de acordo com sexo e idade. Os dados antropométricos e demográficos foram obtidos pelos professores de educação física de cada escola que aderiu ao PROESP. A massa corporal foi determinada por meio de uma balança antropométrica digital e a estatura por meio de um estadiômetro portátil que foi fixado à parede. O índice de massa corporal, o IMC, foi calculado por meio do quociente de massa corporal em quilogramas pela estatura em metros quadrados. Olá, professora. Olá, pessoal. Eu sou Mirella e eu vou falar dos testes motores. Bom, os escolares foram submetidos a uma bateria de testes motores. Para analisar a flexibilidade, eles tiveram que sentar e alcançar. Para analisar a força e a resistência, eles tiveram que fazer um abdominal modificado 1 minuto. E para analisar a aptidão física, eles tiveram que fazer uma caminhada, uma corrida. Bom, agora eu vou falar do procedimento estatístico. Os dados foram tratados inicialmente por procedimentos descritivos, como a média e o desvio padrão. A análise de variância, a nova, foi utilizada para as comparações entre sexo e idade. Nessa comparação entre os sexos, foi aplicado o teste de significância para as diferenças entre as proporções. A distribuição de frequências percentuais foi estabelecida para verificar a proporção de escolares que não atenderam aos critérios de saúde. Olá, professora! Oi, pessoal! Eu sou a Gabriela e nessa parte do trabalho nós iremos apresentar os resultados. Bom, na tabela 2, foram apresentados os resultados médios de massa corporal, estatura e IMC dos escolares investigados, de acordo com o sexo e a idade. Verificou-se também o efeito isolado da idade em todas as variáveis, demonstrando valores crescentes conforme o aumento da idade, tanto para os escolares do sexo masculino quanto
para as do sexo feminino. Bom, já na tabela 3, foram apresentados os valores referentes aos testes de aptidão física dos escolares, segundo sexo e idade. E foram observadas as interações entre sexo e idade apenas no teste de força, resistência muscular. Em relação à idade, observou-se um incremento nos valores dos testes motores de acordo com o aumento da idade. Agora nós vamos falar da flexibilidade, né? E nessa variável, a maioria dos escolares, eles não atingiram os critérios estabelecidos para a saúde, sendo mais prevalente no sexo masculino que no feminino. E foram encontradas diferenças significativas entre os sexos em todas as idades. Agora, falando em termos de teste de força e resistência muscular, foram observados que mais de 50% dos escolares, eles encontraram-se classificados abaixo dos critérios de saúde. Agora, falando da aptidão cardiorrespiratória, aproximadamente 80% dos escolares eles tiveram um desempenho abaixo do estabelecido para a saúde. E esses achados, eles apontam a maior proporção de crianças do sexo feminino nas idades de 7 e 9 anos e do masculino nas idades de 8, 10 e no conjunto de todas as idades, de 8, 10 e no conjunto de todas as idades classificadas abaixo dos critérios recomendados para a saúde. Em relação à classificação geral, foi observada uma elevada prevalência de escolares que não atendem aos critérios de saúde estabelecidos pela proposta adotada nos testes motores. E para terminar essa parte, esses resultados, eles indicaram que aproximadamente 96% dos escolares, eles não atingem o patamar desejado para a saúde. Obrigada, pessoal. Discussão. Agora irei falar um pouquinho sobre o presente estudo avaliou o desempenho motor de escolares brasileiros com idades de 7 a 10 anos, matriculados regularmente nas redes públicas e privadas de ensino, tornando-se a primeira investigação realizada com grande número amostral de todas as regiões brasileiras, o que, consequentemente, diminui as diferenças culturais e socioeconômicas que podem afetar o desempenho motor. Então, analisando o gráfico abaixo, na flexibilidade, o sexo feminino ele apresenta valor médio superior ao masculino em todas as idades analisadas. Os dados são semelhantes, eles foram reportados em levantamentos de outros países, 20, 22 e 24. Em relação aos critérios mínimos de flexibilidade estabelecidos para a saúde, mais da metade dos escolares brasileiros não atenderam aos critérios referenciados. Em países desenvolvidos ocorre o fenômeno inverso, ou seja, a maioria dos escolares apresenta flexibilidade adequada à saúde, 26, 30. Os baixos níveis da flexibilidade são preocupantes, principalmente pelos riscos associados a dores na região lombar e maior incidência de desvios posturais, além de uma possível explicação para o baixo rendimento escolar. Estudo longitudinal realizado na Finlândia revelou que, após 25 anos, as crianças com baixo nível de flexibilidade na fase escolar reportaram mais dores na coluna na idade adulta. Agora, analisando a força resistência muscular abdominal, 3 em cada 4 escolares não atingiram os critérios recomendados para a saúde. Ou seja, a prevalência de inadequação de força muscular foi prevalente tanto no sexo masculino, que atingiu 75,3%, quanto no feminino, 73,8%. Esses valores foram elevados quando comparados aos achados de outros países, 22, 26 e 30, e de regiões específicas do Brasil, 17 e 28. Ou seja, isso se torna preocupante, gente, pois índices inadequados de força e resistência abdominal podem causar problemas posturais, articulares e lesões musculoesqueléticos. Nos Estados Unidos, foi verificado que o sexo masculino apresentou valores médios superiores na resistência muscular abdominal em relação aos seus pares do sexo oposto, em toda a fase escolar, 20 e 21. Eu sou a Bruna do Espírito Santo Silva e agora vamos falar sobre a conclusão do estudo.
Para o teste de aptidão cardiorrespiratória, com o passar da idade em ambos os sexos, ocorreu uma diminuição na proporção de escolares que não atingiram os critérios mínimos para a saúde. Estes dados corroboram os encontrados na população norte-americana, alemã e croata. No entanto, ao estabelecer os pontos de corte para a saúde do Physical Best, evidenciou-se uma elevada proporção de escolares brasileiros do sexo masculino que não atingiu os critérios de saúde. Thompson e Olds reportaram que, nos últimos 45 anos, vem ocorrendo um declínio de 0,36% ao ano na aptidão aeróbica de crianças e adolescentes de todo o mundo. Este fato é preocupante, pois uma baixa aptidão aeróbica está associada a elevados índices de colesterol e triglicerídeos, pressão arterial e sensibilidade à insulina desequilibrada, e risco maior de obesidade. Os baixos níveis de aptidão física estão diretamente relacionados com o incremento do sedentarismo na sociedade contemporânea, principalmente pelo interesse por atividades passivas como jogos manuais, televisão e computadores. Índices mínimos de desempenho motor são necessários para manter níveis funcionais, motores e morfológicos para uma desejável aptidão física em relação à saúde. Para melhores inferências em relação ao nível de aptidão física de escolares, tornam-se necessários estudos longitudinais que realizem acompanhamento durante toda a fase de infância e da adolescência, investigando também o estilo de vida destes sujeitos. Dessa forma, parece que as crianças brasileiras têm tido pouca oportunidade para a prática de atividade física. Contudo, sabe-se que nem sempre a escola tem recursos e condições objetivas para atender às demandas do aluno, devido a diversas razões que vão desde a falta de material para trabalho até as legislações educacionais equivocadas que retiram cada vez mais as práticas corporais das aulas. De acordo com os achados do presente estudo, é possível concluir que os escolares brasileiros apresentam níveis inadequados de aptidão física. Portanto, sugere-se a implementação de mecanismos que contribuam para a promoção da aptidão física de crianças, principalmente com iniciativas de políticas públicas em bairros, parques, condomínios, que possam possibilitar atividade física e a prática de esportes.